Olá, leitores do Bahia Notícias. Eu sou Cláudia Cardoso, jornalista aqui do site da coluna Justiça. E hoje vamos conversar aqui com o advogado Ed Parrish, enfim, né? Depois ele vai explicar um pouquinho melhor como é a pronúncia correta do nome dele, né, sobre isso. E nós vamos abordar aqui um tema que está sendo muito falado na mídia, que é a revisão da vida toda. É uma decisão que o Supremo Tribunal Federal deve tomar, né, nos próximos tempos e que vai impactar a vida de muita gente. Então, o nosso propósito aqui é explicar um pouco mais sobre isso. Ed, muito obrigado por estar aqui para considerar essa entrevista. E de antemão, gostaria, primeiro que você explique o seu nome, né, para a gente fazer essa conversa, e falar o que é a expressão, né, o que significa essa expressão, né? Revisão da vida toda, que é uma expressão até muito bonita, poética, mas como isso vai impactar na vida dos cidadãos brasileiros? Cláudia, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, é um site super bem conceituado. Eu estou muito feliz de poder bater esse papo com você e compartilhar algumas ideias. Meu nome ele é britânico, Parish, significa paróquia, né? Uma mini igreja, mas aqui a gente tem uma dificuldade de pronúncia, então todo mundo fala Parish, Ed Parrish. É assim que eu cresci sendo chamado. Aí quando eu viajo, eu consigo ser chamado de maneira mais natural, né? Do nome correto. Como meu primeiro nome também, ele é inglês, então a pronúncia seria Eddie, como se fosse um R, mas aqui é Ed. Vamos para a vida toda. Toda revisão do INSS ganha nomes de batismo, tá? Então, historicamente, você já viu a lei, né? A Lei Carolina Dickmann, a Lei Maria da Penha. As revisões, as ações de massa também ganham esses nomes de batismo. E durante a vida previdenciária do Brasil, nós tivemos várias revisões com nomes interessantíssimos, como a revisão do buraco verde, a revisão do buraco negro, a revisão da ORTN, que era um índice de correção, a revisão do IRSM, e essa é a revisão da vida toda. E por que a vida toda? Durante a nossa vida previdenciária, Cláudia, nós tivemos várias formas de cálculo para chegarmos ao benefício que nós vamos receber quando nós precisarmos do INSS. Dentro dessa forma de cálculo, existe uma teoria que era para você usar os salários de sua vida toda nesse cálculo, que não era o que o INSS estava empregando. Então, quando se fala de revisão da vida toda, se fala na tentativa de você utilizar na forma de cálculo do seu benefício todos os salários de toda a sua vida. Por que de toda a sua vida? Porque desde 99, a legislação estabeleceu que a média dos salários para você alcançar o seu benefício deveria ser utilizado a partir de julho de 94. Isso quer dizer que o que você ganhava antes de julho de 94, que é o plano real, não entrava no cálculo do seu benefício. E aí a vida toda é porque você quer usar a sua vida toda dos salários de antes de julho de 94 e depois de julho de 94. Por isso o nome revisão da vida toda. E como o Supremo está entendendo essa questão? Pronto. Desde 99, como eu expliquei, houve essa mudança. E eu vou lá atrás para poder explicar como era. A Previdência ela é algo maravilhoso e também é algo preocupante para o Estado. É maravilhoso para o cidadão e preocupante para o Estado. Eu costumo explicar a Previdência, que várias pessoas me perguntam assim, Ed, vale a pena a Previdência? O que é que você acha da Previdência? Veja, nós temos um modelo de Previdência muito bom, tá? Previdência, ela é proteção. Nós, na verdade, temos o Instituto Nacional do Seguro Social, que é quem administra a Previdência. E a Seguridade Social é um tripé, Cláudia, que é saúde, assistência social e previdência. A Previdência serve para poder cuidar das intempéries que a vida lhe trouxer, dos riscos sociais que você vai ter quando você for vivendo. Então, você tem o risco social da invalidez, você tem o risco social da morte, você tem o risco social da velhice, você tem a maternidade, que, leia-se, não é um risco social ser mãe, não é uma dádiva, mas que naquele momento você precisa se dedicar ao seu filho. Então, a Previdência serve para lhe proteger disso tudo. Então, é importante que a Previdência exista,
É importante que ela seja obrigatória, porque, infelizmente, às vezes a gente cuida muito dos outros, mas não cuida de si. E quando há essa imposição de você contribuir, é porque o governo está dizendo, cuide de você também. Então, assim, o testemunho que nós temos da Previdência não é que ela é o melhor dos mundos, nem que ela paga uma fortuna, mas o testemunho que nós trazemos da Previdência é que ela move o país e que ela serve para proteger os cidadãos dos riscos sociais. Mas vamos lá. Então, para você poder ser protegido desses riscos sociais, você ganha benefícios de vários nomes, vários modelos. Salário de maternidade, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, auxílio-reclusão, vários. E todos esses benefícios têm as formas de cálculo deles. Nessa forma de cálculo, historicamente, nós temos várias. E antes de 99, você tinha a seguinte forma de cálculo. Você se aposentaria com a média dos últimos 36 salários que você recebia quando você estava na ativa. Então, Cláudia, era muito comum que a pessoa pagasse um salário, pagasse o INSS durante toda a sua vida e quando chegasse ali na reta final, ela aumentasse a contribuição. Ela disse assim, não, agora faltam só 5 anos para me aposentar, vou jogar lá em cima porque a média do quanto eu receberia quando aposentado fosse era feita com base nos últimos 36 meses. Beleza, mas aí o governo... 3 anos, né? 3 anos, podendo chegar até 48. Mas o governo percebeu então o seguinte, que o cidadão é muito inteligente, o brasileiro é muito inteligente e começou a jogar com a regra. E veja, não tem erro em jogar com a regra está lá e você vai se adaptando e entendendo como ela funciona. E aí o governo disse assim, olha, não vai rolar mais eu conseguir manter isso, porque a pessoa paga pouquinho e no final estoura para poder ganhar um benefício maior. Então, a partir de agora, não vamos usar só os últimos 36 salários, não. Vamos utilizar a média de todos os salários daquela pessoa. Mas aí teve várias conversões de moeda, sabe, Cláudia? Cruzeiro, cruzado novo, cruzeiro real, real. E aí essa lei que estabeleceu... E a bendita URV, né? É a unidade real de valor que fazia essa conversão do cruzeiro real para o real. E aí essa lei diz o seguinte, então a partir de agora, todo mundo vai utilizar todos os seus salários para alcançar essa média, e não só os últimos 36. Só que aí ele viu que tinha um problema, e quem já trabalhava antes de julho de 94, sob a justificativa de ter um empecilho nessa correção desses planos econômicos, ele disse, para quem é de julho de 94, de antes, vamos utilizar os salários todos a partir desta data. Então, o objetivo foi simples. Foi eliminar essa regra dos 36 últimos meses para fazer uma média mais justa. Lembre que a média é mais justa quanto mais base ela tem, né? Então, assim, uma média de 100 é muito mais justa do que uma média de 10. Então, você utilizava todos os salários. Beleza. Só que quando isso aconteceu, todo mundo teve seus salários contabilizados a partir do plano real, e o pessoal que trabalhou de antes achou injusto. Disse, poxa, mas espera aí, eu fui trabalhador do polo petroquímico na década de 80, meus salários altos estão todos lá atrás, mas você agora está dizendo que eu só posso usar a partir de julho de 94 e eu fui demitido, e eu tenho 50 anos, e agora eu não consigo mais o emprego bom que eu tinha, agora eu vou ser autônomo, vou ter que me virar, e aí para as pessoas mais velhas ninguém quer pagar um salário bom, pronto. E durante esse tempo, de 99 até hoje, vem se tentando demonstrar no judiciário que essa regra não era uma regra justa, não era uma regra legal, não vou nem usar justa, legal. Por quê? Porque essa regra era uma regra de transição, porque a regra definitiva mesmo mandava você utilizar todos os salários de contribuição. Mas para aquelas pessoas que trabalhavam antes de julho de 94, houve essa adaptação. E durante todo esse tempo, Cláudia, a gente teve os benefícios concedidos dessa forma, limitando os salários a partir do plano real. Então, seu pai se aposentou em 2015, por exemplo. Ele teve o benefício dele calculado com a média dos salários dele a partir do plano real, que foi julho de 94. Só que isso pode ter feito o benefício do seu pai aumentar de valor ou reduzir de valor. Então, o que a gente tentou no judiciário foi dizer, judiciário, veja só, o pai de Cláudia tem o direito de escolher utilizar os salários da vida toda dele, independente de data,
ou a sua regra de transição, que é a partir de julho de 94. E como é que ele vai escolher? Vamos calcular os dois, o que for maior para ele, você dá. Então, a tese da revisão era essa. Eu quero ter o direito de escolher a regra definitiva, que diz para usar todos os salários, ou a regra de transição, que diz para usar todos os salários a partir de julho de 94. Tá? Mas, Ed, e quem é que tem direito a essa revisão? Veja, essa revisão, diferente do que todo mundo gostaria e às vezes pensa, não é indistinta para qualquer cidadão. Não é para qualquer pessoa. Eu sou aposentado no INSS, eu recebo benefício e automaticamente eu tenho esse direito. Não. Você tem alguns requisitos para se enquadrar nesta revisão. O primeiro requisito é saber se você recebe um dos benefícios que é calculado dessa forma. E aí é simples. É o auxílio doença, o auxílio acidente, o auxílio reclusão, a pensão por morte ou qualquer tipo de aposentadoria. Mas, por exemplo, o salário de maternidade não dá direito a esse tipo de revisão. Então, são os benefícios que são pagos, ou que são esses que eu lhe falei. Auxílio reclusão, auxílio acidente, auxílio doença, pensão por morte ou qualquer tipo de aposentadoria. Por exemplo, outro benefício que não dá direito a essa revisão, que é pago pelo INSS, aquele benefício do amparo social, aquele que é dado ao morador de rua, né? Pronto. Porque eles são mais sazonais, né? A licença maternidade, ela ali é o quê? 4 meses, 6 meses, a depender... Isso. E a forma de cálculo da licença maternidade, Cláudio, ela é feita através do seu salário que você recebia. Atual, né? Isso. Por exemplo, você é uma repórter super famosa, tem um salário muito alto, então digamos que você ganha 50 mil reais. Amém. Luz meu, por favor. Quando você sair para sua maternidade, você vai ganhar os mesmos 50, certo? Pronto. O cálculo é esse da empregada. Já o da aposentadoria é a média. Então, essa revisão não se aplica, por exemplo, ao salário maternidade. Sim.